Edviges? Mãe! Eu somente não fazer nada de bom, este é o Observatório Potter. Sabe o que eu vou falar aqui hoje, gente? Sobre personagens que foram mal adaptados no cinema, precisamente 7. Eu fiz uma lista com a minha opinião de personagens que eu acho que não foram muito bem representados no cinema. Então se você gostou do tema, por favor, já vai deixando o seu like aqui no vídeo, que eu tenho certeza que você vai amar esse episódio. E principalmente se inscreve no canal, pra gente chegar aos 700 mil inscritos. É só clicar no botão vermelho e inscrever-se aqui embaixo. E pra começar a semana melhor ainda, vamos começar com inovação, algo que eu nunca fiz antes. Então, eu criei na loja do canal, redutodonerd.com.br, o cupom REDUTO20, que vai ficar disponível até amanhã, e você vai ganhar R$20 de desconto em pedidos de acima de R$120, tem a chance de você comprar aquele Funko, aquela camiseta, ficou acima de R$120, usa o cupom REDUTO20 e você ganha R$20 de desconto. Olha que beleza, né? Aproveita, compra aí, primeiro link da descrição. E como começar uma lista de 7 personagens que foram mal adaptados de Harry Potter no cinema com ela, né, gente? Você já sabe de quem eu estou falando, obviamente é muito, mas muito importante eu falar sobre isso. Gina Weasley, a personagem, uma das personagens femininas mais fortes de Harry Potter, Harry Potter, né? Uma das personagens mais fortes, personalidade extremamente alta. Se os gêmeos falavam alguma coisa de menino, de homem pra ela, ela respondia na mesma moeda. E tudo isso foi perdido no cinema. Então, eu estava falando de Harry Potter, né? O Harry Potter, que é o marido da Gina Weasley, ou seja, ele é o protagonista, e a Gina é a mulher dele, ou seja, ela deveria ter um personagem, um destaque muito maior como personagem, né? E ela não teve. É difícil nós falarmos de Gina Weasley, uma das personagens mais incríveis, uma personagem que podia ser exemplo de uma geração que acabou amarrando os sapatos e pedindo para homens fecharem o vestido dela, né? Como falar de Ginevra Weasley dessa forma, não falando, né? Apenas que ela foi pessimamente adaptada. O segundo nome dessa lista é do elfo doméstico Dobby. Agora você fala, não, Diego, o Dobby não foi mal adaptado no cinema. Sim, o Dobby foi mal adaptado. Nos momentos que ele estava em tela, ok, perfeito. Eu acho que o Dobby, inclusive, fez muita gente chorar, inclusive eu. Porém, se nós formos comparar com o livro, desculpa, gente, mas o Dobby foi porcamente adaptado e toda a cena que era pra ter sido do Dobby foi do Neville no cinema. Em Cálice de Fogo, quem deu o Gale-Rish pro Harry nos cinemas? O Neville. Quem deu nos livros? O Dobby. Quem descobriu a Sala Precisa nos livros? O Dobby. Quem descobriu no cinema? O Neville, né? Quem morreu em Relíquia da Morte? O Neville lá com uma facada. Mentira, mas assim, né? Tudo que o Dobby era pra fazer, o Neville que fez. Ou seja, se nós díssemos todas as cenas que o Dobby era pra estar no cinema, meus amigos, aí a gente ia sentir muito mais impactados, emocionados com a morte dele. Logicamente que eu chorei, mas daria para chorar muito mais se ele tivesse aparecido em todos os filmes como era para ser. O terceiro nome dessa lista é do personagem do Gil Weasley. Para quem não sabe, é um dos irmãos mais velhos do Rony, né? Ele teve passagens importantes nos livros, principalmente em Enigma do Príncipe, o 6º livro, mas nos filmes ele só apareceu lá em Relíquia da Morte parte 1 para casar mesmo. Ou seja, o personagem não aparece em nenhum dos filmes, aí ele só aparece no último falando, eu vou casar com essa personagem aqui, né? Prazer, Harry, você nunca me conheceu, vou casar com essa loirinha aqui que você já conhece, né? Mas assim, não teve desenvolvimento, né, gente? Então, eu acho que essa cena é um show de horror. O personagem do Gil Weasley, pra quem não sabe, ele tem uma cicatriz enorme no rosto que foi causada por causa de uma mordida em Enigma do Príncipe, que aconteceu durante a batalha, que não foi pro filme também, né? Ele leva uma mordida do lobo Greyback, tem toda aquela preocupação se ele vai virar ou não lobisomem. Tinha uma cena no final de Enigma do Príncipe do livro perfeita que foi cortada dos filmes. Mas nessa cena nós saberíamos toda essa preocupação da Fleur com o Gui, ela cuidando dele, nós veríamos a Tonks conversando do relacionamento com o Lupin sobre isso também, ou seja, era uma cena para fechar o filme muito bonitinha, mas que foi cortada. De qualquer forma, o personagem do Gil Weasley, sério, não dá para suportar o quanto ele foi pessimamente adaptado. A gente nem conhece o cara, só conhece a Relíquia da Morte parte 1, aí ele casa, ou seja, só colocaram ele ali porque era necessário colocar. O quarto nome dessa lista é de uma mulher também, eu estou falando de Ninfadora Tonks, uma metamorfa maga. A mulher casou com Remo Lupin, ou seja, ela tinha uma importância dentro de Harry Potter. Eu acho uma personalidade muito bacana também, que foi omitida dos filmes. A personagem da Tonks, ela sofreu
sofreu muito, né, por causa do relacionamento dela com o Lupin. Eu acho que principalmente depois da morte do Sirius, tanto que ela que encontra o Harry no trem lá em Enigma do Príncipe, lá no livro no filme é a Luna Lovegood que encontra o Harry. Ou seja, gente, havia momentos em que a personagem estava passando por dificuldades e isso foi cortado dos filmes. Existiam momentos importantes, sabe? O Lupin querendo ajudar o Harry no momento que ela estava grávida. Aí nos filmes a gente nem sabe muito bem que ela tá grávida, porque quando ela vai contar, cortam ela. Ou seja, a Tonks, gente, é uma personagem muito interessante mesmo. Ela não é só aquela figura que a gente viu nos filmes, então a Tonks merecia mais. Bom, estamos juntos, sabe? Eu sei que é difícil você ser uma pessoa que tinha muito mais pra mostrar e não mostrar. Logicamente a gente tá falando de um filme de Harry Potter, adaptar um livro de diversas mil páginas pro cinema. Logicamente todos os personagens vão ter cenas cortadas, mas assim, Harry Potter é Harry Potter por causa de todo um conjunto dos personagens, não é só por causa do Harry, Ron e Hermione, sabe? É um conjunto de personagens com histórias profundas e quando a gente não tem essa história profunda sendo contada, a gente fica bastante triste. O quinto nome dessa lista, na verdade, são 4 nomes. Eu estou falando dos Marotos. Pra quem não sabe, os Marotos, eles tiveram toda a história deles contada em Prisioneiro de Azkaban, o terceiro livro. Então se você quer saber mais dos Marotos, ou assiste o meu episódio sobre eles, né? Ou você pode ler o Prisioneiro de Azkaban, o livro, e você vai ver que, na minha opinião, a única falha desse terceiro filme é justamente o fato deles omitirem a história dos Marotos. Em Prisioneiro de Azkaban eles falam de almofadinhas, aluado, rabicho e pontas, mas se você não lê o livro, você nem sabe quem são essas pessoas. A gente entende que o Remo Lupin estudou com a mãe do Harry, ou seja, dá pra fazer essa ligação se você prestar bastante atenção, mas se você não prestar, aí você vai ver que a história deles foi bastante omitida. Prisioneiro de Azkaban continua sendo o meu filme preferido da franquia, mas em alguns momentos, por exemplo, nós vimos o Sinistro, né, que era o cachorro, a forma animago do Sirius, falando com o Vicente, falando não, né, andando junto ali nos terrenos de Hogwarts. Muita coisa foi cortada. Mas é isso aí, né, gente, acontece, os Marotos, esses são os Marotos. Eu acho que um dia a gente ainda vai ter uma adaptação no cinema de um filme que conte um pouco mais da história deles, porque eles são personagens incríveis e estavam presentes durante a Primeira Guerra Bruxa, que eu vou falar sobre uma adaptação disso pro cinema pra sempre, me perdoem ou não. Vamos falar do sexto nome dessa lista, que na minha opinião também foi pessimamente adaptado para os cinemas, e eu estou falando do irmão mais velho também do Rony, o Percy Weasley. Pra quem não sabe, o Percy, ele é um bananão, né, gente? É um babaca, um bananão, já fiz episódio sobre isso também, das diferenças do Percy do livro pro filme, mas a questão é que existem momentos dos livros de Harry Potter que o Percy ficou contra a própria família, ficou contra o Harry, então nós descobrimos que ele era na verdade um grande de um babaca, ele só foi se arrepender lá no último livro, Relíquias da Morte. Mas até lá tem chão, né, gente? Ele já causou pra caramba nos livros, ele já se transformou, na minha opinião, em um dos personagens mais ignorantes de Harry Potter, um personagem completamente... Então, que não foi muito bem adaptado ao cinema, porque quando a gente assiste aos filmes, a gente pensa que o Percy é um personagem que tá ali, tipo, irrelevante, mas não, né? O personagem causou pra caramba e fez a senhora Weasley chorar, e ninguém faz a senhora Weasley chorar. Agora vamos falar do sétimo e do último nome dessa lista. Eu estou falando de Viktor Krum. Viktor Krum, pra quem não sabe, gente, ele tinha muito cabelo nos livros, ele tinha um nariz muito grande, ou seja, isso é caracterização, beleza, mas isso já foi muito diferente, né, dos filmes para os livros. Há uma diferença enorme e existe outro momento que eu preciso falar pra vocês. No casamento do Gui com a Fleur, nós temos aqui um momento em que o Viktor Krum, acho que ele bebeu demais, né, gente? Todo mundo tem aquele amigo que bebe demais e fica chato. Aí o Krum bebeu demais no casamento. Mentira, não bebeu demais, ele só fez esse comentário das Relíquias da Morte do Xenofilho Lovegood, o pai da Luna. Ele fala, isso aí é um símbolo do Grindelwald, você tá usando esse símbolo, sabe? Gente, não convidem mais o Viktor Krum pra casamento, que o cara bebe demais e faz papelão. E o personagem do Viktor Krum, assim, sabe? Ele é um personagem que não fala muito, o lance dele é mais físico, vocês viram muito bem em Cálice de Fogo, mas eu acho que o Viktor Krum foi pessimamente adaptado para o cinema, né? Tanto que em alguns momentos que ele é apanhador, um dos melhores do mundo, e a Copa do Mundial de Quadribol foi cortada, né? Na hora que ela ia começar a ficar bom, foi cortada, né? Isso são os filmes de Harry Potter. Tem momentos que eu nunca vou perdoar. E eu acho que Harry Potter é um conjunto de coisas, assim, um conjunto de cenas, um conjunto de personagens que fizeram a história ser o que ela é, e não dá pra representar todos os personagens da forma, né, que eles são nos livros para os cinemas, mas davam pra eles fazerem coisas muito melhor, principalmente com a Gina. Sério, eu nunca vou entender por que eles transformaram a Gina naquela pessoa nos filmes, sendo que, sei lá, sabe, ela tinha muita personalidade nos livros, pô, ela é a mulher do protagonista, sabe, gente, e dava pra ter mais destaque. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje, a gente discutiu, conversou bastante
bastante, deu pra se divertir. Esse foi o episódio de 7 personagens mal adaptados de Harry Potter para o cinema. Se você gostou, deixa o like, ajuda demais. Se inscreva no canal, vamos chegar juntos aos 700 mil inscritos. Agora dê uma passada lá na loja do canal, redutodonerd.com.br, cupom REDUTO20 válido até amanhã. Você ganha R$20 de desconto em compras acima de R$120. Aproveita e compra varinha, camiseta, Funko, você decide. As minhas redes sociais estão aqui na descrição, me siga no Instagram e também no Twitter, nas redes sociais que eu sou mais ativo. E a gente se vê no próximo episódio do Observatório, com muitas novidades, mas principalmente com muito conteúdo para vocês. Mal feito, feito e tchau!